Bom dia, alunos! Como vocês estão? Então, na aula de hoje, a gente vai estar dando continuidade aos tipos de texto. Lembra que eu peguei e passei uma aula com vocês sobre os 5 tipos de texto que nós temos? Texto dissertativo, texto argumentativo, injuntivo, expositivo. Então, aí eu quero dar uma ênfase maior no texto dissertativo. Por quê? O texto dissertativo é o que a gente conhece como redação, tá? Então a gente vai estar eu vou estar dando algumas dicas, né, de como se fazer uma boa redação. Não é nada além disso, tá ok? É a aula de redação que eu estaria trabalhando em sala de aula mesmo com vocês, tá? E aí vocês copiem, de qualquer forma, é matéria nova, né? Vai cair isso em alguma avaliação que a gente venha a ter, vai cair sobre o texto dissertativo, devo estar pedindo alguma redação, alguma coisa assim, tá? E não só isso também, como para qualquer outro tipo de avaliação que vocês venham fazer, até externa, né? Fora a escola. Então vamos lá, 10 dicas para uma boa redação. 1. Não escreva difícil, usando palavras para parecer que sabe tudo. Prefiro uma linguagem mais simples. Não falo aqui do uso de coloquialismo, sem restrições. O que é coloquial? Coloquial é aquele uso do dia a dia, né? Então, você vai fazer uma linguagem mais simples. 2. Críticas sem fundamento, sem objetivo, não devem ser feitas. A análise sobre algo deve ser realizada baseada em fatos, acontecimentos reais. Sempre aponte soluções coerentes para os problemas levantados, tá? Então, lá está o título da redação lá, né? Como tivemos ano passado no Enem, né? Acesso ao cinema. Então, você vai fazer alguma crítica em relação a isso, você tem que ter um fundamento, tem que ter um objetivo, tá? Não pode falar em estatísticas, em fatos, sem você saber. A 3 é óbvia, né? O uso de palavrões, jargões, gírias e coloquialismo é proibido. 4 é uma continuação da 3, né? A linguagem de Face, WhatsApp, Instagram deve ficar em casa. Nunca abrevie palavras. Você, né? Quando, mesmo, dentre outros. Exceção para o etc. O etc. você pode continuar sendo ele abreviado com etc, tá? 5. Não faça repetição desnecessária de palavras. Eu até tive um problema que eu pedi para alguém fazer para mim. Dentre essas aulas eu tive um problema aqui, aí eu pedi para uma conhecida digitar e aí ela colocou na questão palavras repetidas, né? Então a gente tem que evitar. O texto fica enfadonho e pobre, pois o leitor verá que você não tem muita leitura, uma vez que não tem muito vocabulário. Use sinônimos, menina, garota, criança, guria. E é o que eu falo com vocês. Para você escrever bem, não repetir as palavras e tal, você tem que ler, né? Que aí com a leitura você vai identificando sinônimos para aquela palavra que você já normalmente utiliza. 6. Não enche a linguiça, como dizem, tá? Até entre aspas. Uns dizem coisas sem sentido, outros falam a mesma coisa várias vezes, de vários modos. Seja objetivo e claro. É melhor qualidade do que quantidade. No entanto, os processos seletivos normalmente exigem um mínimo de 15 linhas. Escreva sobre algo que você tenha conhecimento. Baseie-se, não copie. Não é fazer plágio. Não é para fazer plágio. Em um texto da coletânea, nas ideias expostas ali. Faça um parágrafo para a introdução, um para o desenvolvimento e um para a conclusão, pelo menos. E é o que eu falo. Normalmente, evitar também parágrafos longos, né? Normalmente, você utiliza aí uma média de 5 a 6 linhas por parágrafo.
E aí aqui fala-se de no mínimo 15 linhas, mas tem redações que pedem 25 linhas, que pedem 30 linhas. Então você faz uma introdução de 5, 6 linhas e uma conclusão com mais um parágrafo de 5 ou 6 linhas. Claro que você pode ter uma introdução com 2 parágrafos ou uma conclusão com dois parágrafos também, tá? E aí o desenvolvimento é que você utiliza-se de mais parágrafos. Você pode ter um desenvolvimento com 3, 4 parágrafos, tá? 7. Não esqueça o cedilha, cortado do T, o pingo do I, as letras maiúsculas em nomes próprios, que acontece muito, né? O pessoal acaba esquecendo. Coloque um ponto final, isso é importantíssimo. Começou um novo argumento, uma nova ideia, coloque um ponto final e não uma vírgula. Os períodos ficam tão confusos que o leitor não sabe nem mais qual é o assunto inicial ou quem é o sujeito do período. Isso acontece muito, escrever e não colocar uma pontuação, não usar uma vírgula e não usar um ponto, tá? Mesmo que você venha continuar com a mesma ideia, com a mesma linha de raciocínio, coloque pelo menos uma vírgula, dê uma pausa na leitura. Se você está vendo que você está escrevendo um período muito longo, você lê aquele período, em algum momento que você mesmo está lendo, em algum momento você vai parar, até para respirar. Então, nesse momento você observa para colocar pelo menos uma vírgula. Se você vê, tu está no mesmo assunto, não tem como sair do assunto, mas você mudou um pouquinho que seja a sua ideia, está falando em outro aspecto daquele assunto, coloca o ponto final, tá? Faça a concordância verbal. Se o sujeito está no plural, o verbo também deve estar. Ficou em dúvida? Leia a oração toda e veja quem é o sujeito, quem pratica a ação, tá? Isso aí também é muito importante. Porque como a gente está falando lá, às vezes o período ficou muito longo, você não sabe nem quem é mais o sujeito, aí você não sabe aquele verbo, como é que ele vai, com quem ele está combinando. Então, releia. E a 10ª, releia o texto. Acabei de falar. É impossível tentar organizar melhor o texto, corrigir os erros e tirar a nota boa sem reler o que escreveu. Detalhe, isso aí é uma boa. Coloque-se no lugar de um leitor que não sabe nada sobre o assunto abordado no seu texto e se pergunte: será que ele entenderia sobre o que estou escrevendo e o meu ponto de vista? Então, terminou de escrever, vai lá e vai ler tudo de novo. E aí, como está dizendo, você lê como se fosse um leitor. Você tenta entender de fato o que você escreveu, tá? É claro que você sabe o que você escreveu, mas você vai ler como se fosse uma terceira pessoa, entendeu? Vendo se você está sendo bem claro e objetivo com o que você fala, tá? Então, aí, ó, texto dissertativo, nós vimos hoje. A gente vai dar uma pincelada também nos demais tipos de texto, mas esse em especial eu quis colocar até essas dicas, e vou estar colocando algumas outras também, porque trata-se de redações, que é o tipo de texto que é mais utilizado nas redações, né? E exames aí que você venha fazer, provas e testes fora da escola também, e até no nosso ambiente escolar, tá ok? Então, copiem. Qualquer dúvida, é só chamar lá no Google Class, tá? Um beijo a todos e fiquem com Deus.